É, gente. Hoje a live vai ser daquele jeito, né? Porque eu tô melhor da Covid. Mas eu ainda tô com Covid. Só que eu só posso atribuir a minha melhora rápida à vacina. Então, assim, tomem vacina. Tomem 4 vacinas. Tomem todas as vacinas. E, e hoje eu vou pedir a compreensão de vocês para as tosses, né? A Twitch não aceita atestado, é. Mas se vocês ouvirem algumas tosses aí, saibam que é por causa disso, né? Porque eu fui pro carnaval e peguei Covid e eu conversei com uma médica e a médica falou assim: ah, essa tosse aí, ela pode ficar 6 meses. Eu fiquei tipo, ah, legal. É muito bom pra eu que trabalho com voz, né? Eu tô com tosse ainda, mas eu tô bem melhor. Acho que a minha não vai ficar tanto tempo, não. 6 meses limpo. Então, é foda. E ela trabalha em pronto-socorro, ela viu isso, né? A minha durou 1 ano de tosse, deve ter sido antes da vacina, né? Porque agora com a Omicron, que é mais curta, e com 4 vacinas, acho que ter 1 ano de tosse é muito improvável. Ainda mais a minha idade. E eu que não tenho histórico de problema de respiração. Mas eu melhorei muito rápido. Então acho que não vai ter, não. Eu tive um dia de febre, só histórico de atleta. Quando eu peguei H3N2, quem lembra, quem tava aqui, foi muito pior. Nossa, eu tenho vários históricos de atleta, eu não tenho com toda certeza, assim. Histórico que eu não tenho de atleta. Eu sou o Dinho Ouro Preto do comunismo. Eu não peguei gripe suína. Eu não peguei H1N1 na época. É, não, o Luigi ele tá passando por debaixo da porta as coisas aqui. Cloroquina, é. Mas é isso, gente. Passaram bem o carnaval. Espero que tenham passado bem. Espero que estejam bem. Ficar doente no carnaval é meio que tradição já, né? No caso desse ano, é uma doença bem 2023. E. E obrigado pra todo mundo que conversou comigo na rua. Teve muita gente que parou pra falar comigo. Obrigado pra todo mundo que veio falar que gosta do que eu faço, tirou foto e tal. Foi tudo muito legal. Foi curioso ser reconhecido com tanta frequência. O carnaval é a festa do anonimato e eu não tava no direito de ser anônimo, né? Inclusive, uma anedota pra vocês. É, os momentos são: ninguém pede pra tirar foto comigo, até que alguém pede e começa a juntar mais gente. Acho que a galera, tipo, me reconhece, mas não quer chegar perto ainda, porque não quer incomodar. E aí tava num desses momentos que tava umas, sei lá, devia ter umas 10 pessoas assim falando comigo. E aí uma menina longe fez um gesto assim, ó. Tipo, de guitarra, e eu consegui ver ela falando, ele é músico. Fiquei, mano, eu vou falar pra essa menina que eu sou ex-BBB. Falar que eu sou ex-Masterchef, sabe? Que eu participei de algum reality. CQC, Pânico na TV. De férias com ex. De férias com ex é bom. De férias com ex é bom. Soltos em Floripa, essas coisas assim, sabe? The Voice Brasil, é. Eu canto louvor, né? Ex-Olodum é bom.
Mas vamos lá, vamos começar rápido, porque acumulou coisa, né? Eu preparei toda a live, eu preparei a live doente na quarta, porque minha ideia era voltar quinta-feira. E na quinta-feira não tinha como, eu tive uma febre muito fodida. Não consegui aguentar, eu fiquei de cama o dia inteiro. E aí eu tô com duas coisas acumuladas, né? Então hoje a live vai ser longa, vai ter bastante coisa pra gente conversar. Eu perdi o timing de algumas coisas, vocês sabem que o formato aqui nas segundas-feiras são notícias quentes, né? E nas quintas-feiras, então tem algumas coisas que eram da semana passada, talvez vocês já tenham lido coisa sobre, mas mesmo assim tem coisas importantes que a gente tem que falar. E alguns recados, o primeiro caso você ainda não tenha me seguido no Spotify, por favor, dê aquela força, porque agora a gente tá editando pra colocar tudo bonitinho em plataformas de podcasts. Não tô só no Spotify, mas o Spotify é tão dominante que eu costumo divulgar só ele. Exclamação Spotify, exclamação podcast aí tem. Se você quiser me ajudar financeiramente, ouvir na plataforma Orelo, remunera a gente. Caso vocês não saibam, a Orelo é a única plataforma que remunera melhor. O Spotify remunera mais ou menos, é um regime meio chato. A Aurelo remunera meio parecido com a Twitch, meio parecido com o YouTube. Então, se vocês quiserem, não tá funcionando o comando, eu não sei porquê. Deixa eu ver aqui. E lá é. Por que não tá funcionando esse comando? Deixa eu ver. Ah, não, tá sim, ó. Tá aí, tá aí, tá aí. Será que eu deixei a permissão só pra mim? Bom, se tava só pra mim, agora não tá mais. Mas enfim, eu peço o favor, eu não costumo pedir pra galera me seguir, dar like, essas coisas assim, mas nesse caso, eu tô pedindo esse favor porque não é só eu jogando as minhas lives lá, a gente tá editando com paisagem sonora, com vinheta, com corte, etc, tudo organizado, pra ficar mais agradável de escutar. Muita gente diz que já me escuta na live e o YouTube ele tem aquela chatice de você não conseguir bloquear a tela do celular. Eu mesmo acho isso chato, só se você tiver premium. Então o Spotify faz isso ficar mais conveniente. Eu tenho divulgado mais esses podcasts, né? Que é, na verdade, minhas lives em formato de áudio. E o pessoal tem gostado bastante, então eu vou continuar fazendo, tá? É o mesmo. Se você escrever História Pública, você vai achar, mas tá? Rádio História Pública. Para as pessoas saberem que é uma coisa. Que é um podcast, né? Pra ficar óbvio o que é, né? É isso, eu queria pedir só essa gentileza pra vocês. E é isso. Vocês sabem que pra gente começar o dia sem descer aquele gimo gelado logo de cara, né? Começar leve, a gente começa com as notícias mais cômicas, digamos assim. E eu acho curioso que quem me segue há muito tempo começou a enxergar padrões nas primeiras notícias que eu costumo mostrar no dia. Então, aliás, eu vou até fazer uma pesquisa extraoficial aqui. Se eu falo que vai ser uma primeira notícia mais... Não vai ser comparem a breja, não vai ser isso, tá? Se eu falo pra vocês, gente, vou mostrar uma primeira notícia, o que vem na cabeça de vocês? Quais são os temas que a gente costuma abordar aqui como primeira notícia? Soros, quê? Metaverso é uma. Aliás, a galera até falou no meu YouTube que sentia falta do metaverso. Teve um cara que falou, pô, faz tempo que não aparece o metaverso, eu tô com saudade. Notícia do MSN, essa pessoa é antiga. Santos Lima, você é uma pessoa muito antiga aqui no canal. MSN foi de cria. Fascista do Zap é bom. Bizarrice do capitalismo tardio. Olavo faz tempo que a gente não fala dele, faz tempo que ele não fala também, né? Tem um. Eu queria ver se tem. Bichinho é último. Bichinho, isso. O Grintera gongou já. Não exatamente. O Grintera falou quiet quitting, mas não é exatamente quiet quitting. É isso aqui, ó. É o bloco Fala Português Alienígena Filha da Puta. A gente vai agora pro bloco Fala Português.
Então vamos lá. Ó. Quiet Thriving. Conheça a tendência de bem-estar que substitui o Quiet Quitting. Fala português. E, gente, thriving em inglês é prosperar. Prosperando, prosperidade. Método chamado de prosperar silenciosamente mostra como crescer no trabalho de forma saudável. Primeiro, eu já quero deixar claro que isso aqui não é um ataque à Ana Paula de Moraes, que escreveu o texto, não tem nada a ver com ela, tá? Eu só tô falando da ideia esdrúxula, tá? Minha crítica aqui é a ideia esdrúxula. A Nilegineja. A Ginegineja. Vamos ler, porque vocês vão ver que o negócio aqui é bom. Um dos termos que mais foram debatidos no dicionário corporativo e que se estendeu para outras áreas da vida em 2022 foi Quiet Quitting. Ele tomou conta das redes sociais como TikTok, Instagram e LinkedIn, ou seja, o mundo todo, né? Tô sendo irônico, por favor. Onde é discutido muito mais abertamente. O nome define as pessoas que estão silenciosamente desistindo de suas atividades, seja de um emprego ou de um relacionamento, ao fazer o mínimo necessário. Uma nova tendência põe tudo à prova, ponto de exclamação. Tendência que te leva a prosperar. Por mais que essa atitude pareça ser boa no início, a longo prazo pode ter um efeito bem negativo na saúde mental e te deixar mais insatisfeito com as coisas. Quem se sente frustrado no trabalho, acredita que desistir silenciosamente, onde você basicamente se desconecta e faz o mínimo necessário, pode ser a única resposta para resolver tudo. De acordo com o novo método, que também está ganhando espaço no dicionário corporativo, não é, ponto de exclamação. Eu tô tentando fazer a entonação mais Marcelinho lendo contos eróticos que eu consigo. Muitas pessoas estão buscando uma nova tendência, o Quiet Thriving. Esse conceito mostra como também é possível tentar prosperar silenciosamente, que envolve tomar ações específicas e fazer mudanças mentais que o ajudem a se sentir mais engajado no dia a dia. Embora possamos escolher apenas sobreviver e praticar o Quiet Quitting, isso não será o melhor para a nossa saúde mental com o tempo. Os seres humanos são naturalmente curiosos e construídos para prosperar, mesmo ao afirmar que estamos felizes fazendo o mínimo até que algo melhor apareça no futuro. Sentimos essa falta de propósito. Gente, me diz se esse texto não tem essa vibe aqui, ó. Esse texto me dá essa vibe aqui. Ó, a pessoa escrevendo esse texto aqui, ó. Me fala se não é isso aqui, caso alguém não esteja vendo a tela, né? Eu botei a foto de um agente do FBI escrevendo no notebook. Não parece muito... Nossa, a nova tendência que todos os jovens estão fazendo é trabalhar muito e ficar quieto. Todos os jovens descolados, hoje em dia, estão trabalhando muito e ficando quietos, gente. Só vocês não estão fazendo. Você quer ser um jovem descolado? Ou você quer ser um loser que fica aí com essa coisa de quiet quitting? Texto totalmente não patronal esse aqui, né? Para termos sucesso no ambiente de trabalho, é preciso realizar uma mudança mental que nos faça observar a carreira sob outro ângulo. Além disso, até mesmo a mudança física também pode ajudar a moldar a realidade como queremos, para termos um certo ânimo em trabalhar novamente. Observar a carreira sob um outro ângulo. Por que você não para de enxergar o trabalho como exploração e começa a enxergar ele como o patrão te dando a oportunidade de prosperar, né? É tudo uma questão de mentalidade. Em artigo publicado no Washington Post, a psicoterapeuta Leslie Alderman menciona 3 ações práticas para começar a introduzir o Quiet Thriving e prosperar. Insira pausas divertidas. Nossa, aqui vai começar o gimo quente, gente. Aqui são as dicas. Aqui vai começar o bagulho, o negócio, assim, o gimo sólido. Vou até tomar uma aguinha. Pomodoro do patati patatá. Gostei. Essa é a nova técnica do Quiet Thrive. Pomodoro patati patatá. Tu trabalha 20 minutos e passa os 5 minutos contando piada. Lendo aqueles livros lá de loja de rodoviária. De rodoviária não, de graal de beira de estrada, tá ligado?
Que tu para no Graal e tem os livros lá de anedotas. Sabe? Que 90% eu odeio a minha esposa e 10% eu odeio minha sogra. Talvez deve ter umas variantes aí de corno ou umas coisas assim, sabe? É, os livros do Ari Toledo, né? CD pirata, já viram isso? CD pirata de Graal, que tem as piadas, CD queimado que você compra na estrada, assim? Aí você fica ouvindo Costinha, os bagulho assim. De acordo com um estudo publicado no Journal of Labor Economics, realizar uma atividade prazerosa por até 10 minutos pode ajudá-lo a ser mais produtivo depois. A psicoterapeuta recomenda ter um bloco de desenho em sua mesa e rabiscar, ouvir uma música energizante ou, se estiver em casa, brincar com o seu cachorro. Chat, não é incrível como essa galera tá completamente desconectada da realidade do trabalho? Primeiro, recomenda um bloco de desenho na sua mesa e rabiscar. Isso é pra quem trabalha com mesa, né? Tipo, o único trabalho do mundo é o de escritório. Segundo, ouvir música energizante. Gente, eu não sei vocês, mas eu no meu trabalho de escritório, eu não podia ouvir música. Eu não podia estar de fone no meu trabalho. Eu não podia ter rede social aberta. Não é todo mundo que tem liberdade pra fazer essas coisas. E eu não sei, alguém que trabalha em escritório aqui, me diga se é a mesma coisa com vocês. Mas não é todo escritório que deixa você estar de fone. Nem todo escritório, exatamente. Cultive um melhor amigo no trabalho. Vocês não adoram essa dica, gente? Pô, pra ser mais feliz, por que você já tentou fazer um amigo? Já tentou, sei lá, ter amigos? E galera que tá chegando nos 30 aí. Me digam se vocês não têm dificuldade de fazer amizades quanto mais velhos vocês ficam. Porque criança é assim, criança entra na escola, a escola tem 20 alunos, a criança tem 20 novos amigos, né? Agora, com 30, você tem amigo pra dar nos dedos de uma mão, assim você já tá no lucro pra caralho. Adulto fazer amigo já é um negócio difícil pra caramba, sabe? Uma pesquisa realizada... Ciência, hein? Ciência. A pesquisa realizada pela empresa Gallup diz que os funcionários que têm um colega de trabalho próximo são significativamente mais propensos a inovar, se sentir mais engajados e se divertir no emprego. Por isso é importante iniciar conversas com colegas. Caralho, ciência. Tô com 23 e tá difícil, relaxa, daí pra frente só piora, tá? Encontre uma coisa pra amar... Chat... Eu já tinha lido esse texto, mas eu não tava lembrando. Encontre uma coisa para amar. Leslie Alderman afirma que nossos cérebros são projetados para se concentrar no negativo, no que tá dando errado. Eu sou criador de conteúdo na internet. Concordo com a Leslie Alderman aqui, tá? Em vez do que tá dando certo. Pode ter 1000 pessoas te elogiando. Vai ter aquele caba que vai entrar na sua mente com um comentário que vai te deixar sem sono por uma semana, tá? Vai acontecer. Por isso é essencial focar no que você gosta no seu trabalho. Professora Leslie. Professora Leslie. E se eu não gostar de nada? Aí eu tenho que só fazer amigo? A recomendação da psicoterapeuta é escrever os pontos positivos, revisar atualizadamente diariamente a lista. Caralho. Não esqueça de pausas divertidas, né? Opção Leslie, se eu não gostar de trabalhar de forma alienada. Então, novamente, isso aqui não é uma crítica à autora, tá? Nada contra a autora. Não é uma crítica a ela. Eu tô falando de como esse tipo de coisa é esdrúxula, gente. De como esse tipo de coisa é alienada. E aí vamos desvelar qual que é a questão aqui. Vocês reparam que todos esses termos do fala português alienígena filho da puta são coisas que pautam o mundo do trabalho através de perspectivas individuais, soluções e problemas individuais
e de um ambiente de trabalho que é exclusivo para uma parcela bastante restrita da população, que é gente que trabalha em escritório. Agora, se você for a grande massa da classe trabalhadora, que tem outra forma de trabalho, foda-se você. Se você é atendente, garçom, varejista, qualquer forma de autônomo, sabe? Se você é entregador, se você é Uber, pessoa precarizada, terceirizada, aí não temos solução pra você, sabe? Se você é motorista, quantas pessoas não são motoristas no Brasil? Brasil que tem uma logística totalmente dependente de malha rodoviária. Quem trabalha em fábrica, tá ligado? Quem trabalha com construção. Nada contra autor, eu tenho até amigos que são autores, né? O texto. Exato. Esse texto dá muito vibe de Michael Scott, velho. Caralho, esse texto é muito. Nossa, eu devia ter aquele áudio do The Office. Que a galera no TikTok coloca quando acontece alguma coisa bizarra no escritório, sabe? O pianinho do The Office. Eu devia ter separado isso, não me veio na mente essa piada. Eu não estaria no livro de piadas, anedotas e humor do Ari Toledo. Depois desses textos eu quero me drogar. Relaxa, Paulo. Hoje vai ter Eu Quero Me Drogar e todos vocês vão querer se drogar, tá? Hoje vocês aqui vão sair com desejo de narcóticos dessa live. Porque vai ter momento Eu Quero Me Drogar. Enfim, continuando com a sessão leve da live. Isso aqui também eu tava planejando falar na semana passada, mas só pra entretenimento, né? Coronel Fernanda quer tornar comunismo crime, com pena de 2 a 5 anos de multa. Deputada federal novata Coronel Fernanda apresentou o projeto de lei, tanto faz, aqui em 2023, para criminalizar o comunismo, com pena de prisão de 2 anos e pagamento de multa. Conforme a parlamentar, o comunismo matou 100 milhões limpo. Gente, todas as vezes que alguém fala o comunismo matou 100 milhões de pessoas, esse número é tirado diretamente do livro negro do comunismo, tá? É a única fonte que tem esse número. E como diz a Laura Sabino, o método do livro negro do comunismo não tem método. O método é o maior possível, tá? O corpo tá na vertical, ele ficou na horizontal, a culpa é do comunismo. Beleza? Então esse número aqui só tem essa fonte, tá? Que é uma não fonte. Agora vamos ver, por que eu trouxe essa notícia? Que idiotice, né? Uma coronel qualquer novata do PL querendo criminalizar o comunismo falando que matou 100 milhões. Eu trouxe porque a argumentação dela é uma delícia. A argumentação dela é uma delícia, dá uma olhada. A história revela que o comunismo barra socialismo, que claro que é a mesma coisa na cabeça dela, matou mais de 100 milhões. Agora deixou de ser 100 milhões, é mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Sabe-se também, por diversas fontes oficiais, que durante décadas os Estados Unidos da América, EUA, e seus aliados, entre eles o Brasil, enfrentam a ameaça do terrorismo, um adversário sem nacionalidade e que não poupa civis, mulheres e crianças. É só lembrar do recente 11 de setembro no World Trade, TRID, World Trade Center nos EUA. Gente, eu comecei a ler um texto e terminei lendo outro. O comunismo matou 100 milhões. E também o terrorismo é só lembrar do 11 de setembro. O comunismo causou 11 de setembro. Foi o ChatGPT que escreveu isso aqui? Vale ressaltar que a informação, mesmo com um projeto de lei, pode ser enquadrada como fake news, tendo em vista que o argumento usado pela parlamentar é equivocado. A história das autoridades americanas já responsabilizaram há décadas o saudita Osama Bin Laden, grupo fundamentalista Al-Qaeda, etc. Não precisava nem falar isso aqui.
O grupo extremista Al-Qaeda tava baseado no Afeganistão, blá blá blá, não tem nada a ver com comunismo, gente. Nem de perto. Então, assim, nunca subestimem a capacidade criativa das pessoas de serem anticomunistas. Porque cedo ou tarde alguém pode falar que o comunismo causou o 11 de setembro. Você nunca pode esperar... Você nunca pode esperar que você chegou no limite, sabe? Existe comunismo islâmico, mas não é o caso, tá? Lembrando que aproximadamente 15% da União Soviética era muçulmana. As pessoas esquecem disso, né? As pessoas esquecem que boa parte da União Soviética abarcava países de maioria muçulmana. Exemplo do último país a sair da União Soviética, o Cazaquistão. E quem fala inglês, eu recomendo o canal da Lady Dihar, né? Que é uma comunista americana. Que é camarada nossa, inclusive. Camarada de ideologia, digo. E ela é estudiosa do Islã. Ela é muçulmana, é estudiosa do Islã, estudiosa da União Soviética antes da Segunda Guerra. Lady Isdihar. Inclusive, quem quiser traduzir... eu não vou dar essa tarefa pra guilda, porque a guilda já tá muito atarefada. Mas quem quiser traduzir vídeos dela pro português, os vídeos são curtos. E ela traz muita informação boa, porque ela tem um foco no cotidiano da mulher na União Soviética antes da guerra. E ela fala bastante do Islã na União Soviética. São duas coisas muito negligenciadas, né? Principalmente o Islã. O Islã é muito pouco falado. E sim, ela é uma pessoa do centro do imperialismo que é camarada. Inclusive, ela sofre muito ataque por causa disso. Se eu sofro ataque por ser comunista no Brasil, ela por ser comunista nos Estados Unidos e muçulmana e mulher. Imagina essa sequência, sabe, gente? Mulher na internet, muçulmana na internet, comunista nos Estados Unidos na internet. Ela mora nos Estados Unidos, sim. E ela é nativa, ela não é imigrante. E aí, gente, vocês estavam pedindo isso aqui, ó. Vocês estavam falando, pô, eu entrei aqui na live e eu queria me drogar, né? Você fica o tempo todo incentivando a gente a se drogar e até agora você não trouxe nenhuma coisa que incentivasse o meu desejo por coisas ilícitas, né? Cara, agora você vai querer se drogar. Agora você vai querer se drogar. Que agora a gente tem uma coisa muito bonita pra falar de novo. Pela 30ª vez aqui no canal, desde que eu comecei o canal eu falo sobre esse assunto, que é a reforma do ensino médio. Então, se vocês lembram, nós falamos sobre aquela matéria salientando um pouco os problemas do itinerário, né? De gente fazendo brigadeiro, gente fazendo aula de RPG. E aí eu me deparo com isso aqui. Artigo de opinião na Folha. Felipe Michel Braga. Quem é o Felipe Michel Braga? Felipe Michel Braga é o presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Ou seja, ele é o presidente do Conselho do Estado de quem, chat? Quem que é o governador de Minas? Eu quero me drogar. E olha só a chamada, que vocês já vão adorar. A reforma do ensino médio deve ser mantida? Sim, em caixa alta. Sim, em caixa alta. Gente, eu leio todos os artigos aqui antes de trazer pra vocês. E eu juro que eu tentei achar um argumento nesse texto. Que eu fiquei, porra, qual que é o argumento que esse caba usa? Porque existe, são argumentos horríveis, mas existem. Cara, tem 0 argumentos no texto, só que o texto é uma maravilha. O texto é uma maravilha, e vocês vão entender o porquê. Ele é muito acidentalmente engraçado. Então vamos lá.
O novo, entre aspas, ensino médio, primeiro, não sei por que ele pôs entre aspas o ensino médio. Esse ensino médio é novo. Esse formato de ensino médio é novo. Está na metade do primeiro ciclo de implementação 2022-2024. Por isso que a gente chama de novo. Há evidências de que a direção está correta. Aí tem um outro artigo aqui, né? Com esforços já realizados por todas as unidades da federação em resultados parciais. Nenhum argumento nesse texto ainda, né? Além disso, a mudança estrutural no ensino médio e o impacto da pandemia tem pesado mais sobre a população mais vulnerável. E é essencial evitar os vieses de comportamento dos educadores. O que ele está querendo dizer aqui, né? Vieses de comportamento dos educadores e os vícios acumulados pelo sistema, marcado por desigualdade histórica de acesso e permanência. Por isso mesmo, é preciso resistir à tentação de ruptura ou retrocesso. O sucesso depende de uma gestão da mudança, um processo sequencial de etapas e muita disciplina. Falou, não falou nada, né? Os maiores problemas da implementação, agora que vem a parte boa, são a incompleta transição da mentalidade e a escassez de recursos. Estabelecer com os estudantes seus projetos de vida, pensando na sua trajetória secundária e pós-secundária, de forma autônoma e diversificada, é algo inédito no país. Há ainda gargalos na formação inicial e continuada dos professores, na estrutura física, no parque tecnológico, na enturmação dos estudantes, na merenda, no transporte escolar, no uso do Enem como vestibular. Assim, só tem alguns problemas, né? Só tem o problema da formação dos professores, da estrutura física, do parque tecnológico, da enturmação dos estudantes, da merenda, do transporte escolar, do uso do Enem como vestibular. Mas assim, tirando esses problemas e tirando o fato de que a reforma do ensino médio não traz nada de novo para que esses problemas sejam resolvidos, tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente tá no caminho certo. A gente não vai falar nesse texto sobre como a reforma do ensino médio, inclusive, intensifica todos esses problemas. E aumenta o abismo que existe entre escolas particulares ricas e escolas públicas pobres. Mas só tem alguns problemas, tá? A gente tem que ser honesto e salientar os problemas. Mas assim, vocês ficam dando muita... são os vícios do sistema, gente. E são os vieses políticos dos professores, que todos são esquerdopatas, todo mundo sabe, né? É um processo sequencial de etapas. Olha só, pesquisa feita no Chile, em Portugal e na província de Ontário, no Canadá. Pesquisa sugere que o ensino médio funciona melhor quando há financiamento. Quando o estudante é o centro da ação educativa, a formação continuada dos professores está presente, a orientação nacional acompanhada às soluções locais e há muita atenção para a inclusão e equidade. Chat. Eu confesso pra vocês que eu, como educador, eu só fui chegar a essa mesma conclusão depois do meu terceiro doutorado, né? Porque quem diria que nós precisássemos apenas de financiamento, estudante como centro da atenção, formação continuada, orientação nacional e atenção para inclusão e equidade? É fantástico, sabe? É de uma genialidade que só o estado do Zema poderia trazer, né? Eu quero me drogar. Eu quero. Eu necessito. E aí, gente, uma coisa que eu queria trazer pra vocês aqui é... Quando eu fiz o vídeo sobre Brigadeiro e RPG lá no ensino médio, os comentários foram maravilhosos. E eu trouxe um slideshow aqui, eu trouxe uma compilação de melhores comentários, porque a galera comentou umas coisas sobre o ensino médio que, assim, a gente ainda tá pra ver o estrago.
Então dei uma olhada aqui. Eu literalmente tenho uma matéria que chama cartografia efetiva. Imagina você, professor, que fez licenciatura em matemática, em geografia, e você tem que ministrar cartografia efetiva. Fiz o meu terceiro ano quando começou o novo ensino médio. Não tinha sociologia, filosofia e educação, mas tinha o impressionante Smile, a vida numa fotografia. É sobre fotografia? É sobre a vida? É sobre sorrisos? Nunca saberemos. É sobre inglês? Tá escrito Smile, né? E aqui em Sergipe tem as seguintes disciplinas: o dia em que a Terra parou e Sabores da Terra. O dia em que a Terra parou é o filme de ficção científica? É o remake do Keanu Reeves ou o original? O original é melhor, tá? O remake é meio bunda. O original era meio crítica social foda, assim. O original tem uma crítica meio ambientalista. Sou professor de física e tô dando aula na trilha de Aperta o Play, módulo 4, eventos. Aperta o Play, hein? Módulo 4. Unicu, Universidade de Curitiba. Clato Barada Nicto. Sabores da Terra é foda, degustação de terra, né? Petit gâteau de terra. Minha mãe é professora de português e meteram ela para dar aula de empreendedorismo e inovação, porque ela tem pós-graduação em gestão e planejamento de projeto. Ela fez essa pós porque chegou a escrever projetos voltados à educação para a prefeitura da nossa cidade. Ela detesta dar aula disso, mas a escola pediu mesmo porque não tinha ninguém com alguma qualificação para dar essa matéria. Ela falou que não tem diretrizes para conseguir montar as aulas e que acha que seria melhor fazer uma palestra sobre o assunto, mas ela tem que ficar esticando o conteúdo para dar aula sobre isso o ano todo para turmas diferentes. Gente, isso aqui é desesperador pros professores também. E se eu fosse professor e me empurrasse uma matéria dessa de itinerário, eu ia entrar em desespero. Porque eu detesto fazer as coisas sem qualificação. Vocês sabem o quanto eu valorizo ficar me preparando pra trazer as coisas pra vocês? Imagina fazer isso em sala de aula. F da live? Eu caí. Oi, eu caí. Não caiu aqui não, foi a Twitch, tá? Foi a Twitch, não fui eu. Por isso que eu achei que vocês estavam falando F pro que eu li, tá? F ensino médio, eu achei que era F ensino médio, mas enfim. Sem sacanagem, meu irmão faz uma escola particular de baixa renda. Na volta dele às aulas, informaram a ele sobre o novo ensino médio, que ele vai cursar esse ano. Aí deram algumas matérias pra ele escolher. Dentre as matérias tinha, acredite se quiser, sucesso nas redes sociais e cultura maker. Pô, sucesso nas redes sociais? Tamo junto. Me ensina a ter. Aí olha como é inovador e visionário. Sabe? Aula de influencer, exatamente. Tem lugar de fala aqui, trabalho de forma direta com a educação e tenho contato com esse novo modelo de ensino médio. O caso mais absurdo que eu vi foram de alunos tendo oficina de plantação de feijão. Exatamente, os alunos do ensino médio aprendendo a plantar feijão. Enquanto isso, os alunos do ensino particular tendo à disposição os melhores colégios, cursinhos particulares preparatórios para vestibular e professores particulares, para enriquecimento de seu conhecimento e currículo. Na minha escola, estão passando conteúdo de gírias na internet. E a minha amiga que estuda em outra escola está aprendendo como usar hashi. Bom, tirem suas próprias conclusões, né? E esse eu achei o melhor. Ano passado eu peguei o novo ensino médio no terceiro ano. Meu itinerário era de linguagens e tinha matéria como joga fora não, óleo velho vira sabão. E a gente não fez sabão. O mínimo que essa escola podia ter feito era fazer sabão, velho. Se fizesse sabão eu não ia nem estar reclamando, cara. Enfim, a hipocrisia. Joga fora não. Óleo velho, vira sabão. E tem
milhares e milhares. O meu vídeo mais comentado até hoje, não é o meu vídeo mais visto. Meu vídeo mais comentado é o meu vídeo sobre a reforma do ensino médio. Até os dias de hoje. Porque os relatos são enlouquecedores. Bars, cuspindo barras, né? As pessoas fazem relatos muito diferentes uns dos outros e todos são horrorosos. Não fizeram sabonete, Não fizeram simulador de Clube da Luta. Por que essas disciplinas têm nome de frase de efeito? Não sei, cara. Por que só não chama como fazer sabão, né? Eu falei lá atrás, quando o ensino médio não tinha sido implementado ainda, que uma das matérias numa das escolas que estava servindo de teste era viagem ao redor de Mama Gaia. Por que Mama Gaia? Por que não em volta do planeta Terra, cara? Para com essas coisas, velho. Quem cria essas disciplinas? A própria escola. Fala um pouco sobre trotskismo, exclamação trotskismo, aí no chat. Então, é assim, gente. O problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. E é o que o tio fala sempre. Tripé macroeconômico. Bolo de pote, Uber e pack de pé. Tripé macroeconômico. Foi? Por que os comandos não estão saindo pra mim? Ou tá com delay o comando? Ah, não, tá ali. É que quando muita gente manda o comando ao mesmo tempo, ele tem uma latência, gente. Senão ele fica vindo muitas vezes, tá? Mas eu tenho um vídeo bem antigo sobre trotskismo no meu canal. E... caso vocês tenham dúvidas sobre trotskismo, só um panorama. Nós temos dois partidos que se identificam muito com o trotskismo no Brasil. O PCO e o PSTU. O PSTU é um partido arquetipicamente trotskista. O PCO é uma seita de extrema-direita. Mas eles se autoproclamam trotskistas. Se vocês querem entender mais ou menos como é que são as diretrizes trotskistas, acompanhem mais o PSTU. E leiam. Entrem no site deles, lê as resoluções, lê o jornal e vê o que vocês acham. Vocês não precisam acreditar no que eu tô falando, sabe? Então, para além de ficar falando da teoria, das diferenças teóricas e tal, só dá uma olhada em como os partidos trotskistas, o partido trotskista do Brasil, que é o PSTU, e o PSOL, que tem muitas correntes trotskistas também, mas são trotskistas parecidos, o PSTU e o PSOL, vê como eles se posicionam. Só vê como eles se posicionam. E pensa se você concorda. Agora, o PCO não leva a sério, não, tá? O PCO é uma coisa assim... que não vale a nossa atenção. Gente, eu ainda tô com um problema na garganta por causa da Covid. Tem vídeo sobre a guerra da Ucrânia? Tenho 2, inclusive. Dá uma olhada no meu canal principal lá do YouTube. Eu vou dar uma pausa pra pegar um pouco de água, porque minha garganta ainda tá ruim da Covid. E tá muito quente aqui em São Paulo. Então eu já volto e a gente volta pra falar de algumas coisas importantes aqui, né? Fiquem com as capivaras um segundinho.
Voltei. Vou esperar um pouquinho porque eu passei uma propaganda longa, talvez deve ter gente que tá assistindo ainda. Já viu a série da Netflix do Trotsky? Nossa, deve ser uma perda de tempo que, pelo amor de Deus, velho. Deve ser que nem aquela série Como Se Tornar um Tirano. Meu Deus do céu, né? Nossa, Thales, por que você faz essas coisas com você mesmo, velho? Meu pai assinou Brasil Paralelo, como salvo eles? Nossa, caralho, que barra, né, velho? Complicado, de verdade. É foda. Existe uma questão afetiva aí. Que, por exemplo, quando eu tenho que conversar sobre essas coisas com a minha família me escuta. Então. Depende do quanto a sua família te escuta. Não existe uma fórmula de bloqueio DNS, boa, o Zavak deu tipo, a diretriz mais técnica possível. Mas, tipo, todas as vezes que eu precisei conversar com a minha família sobre essas coisas, as pessoas me escutaram. Minha família já caiu em livro do Laurentino Gomes, que não é a pior coisa do mundo, mas não é legal. Já caiu em livro do Leandro Narlock, sabe? Em coisa do Eduardo Bueno. E como eu sou historiador e minha família me escuta e respeita a minha profissão, as pessoas que estavam lendo esses livros e vendo essas séries me comentaram sobre e eu conversei e elas me escutaram, sabe? Mas aí depende, né? É porque eu tenho respeito da minha família e respeito eles de volta. E foi de fácil diálogo. Quando envolve afeto é complicado, né, gente? Pode ser mais difícil e mais fácil ao mesmo tempo. Pior que o Brasil Paralelo tem uns filmes tipo Globoplay. Eles têm tipo um Netflix, assim, que tem parceria com a Sony. E aí é louco, porque eles metem os documentários, os pseudodocumentários deles no meio de filmes AAA, assim, filmes blockbuster, pra meio que fazer, a gente tem uma produção de material audiovisual, não sei o quê. De onde eles tiram tanto dinheiro? Essa é a pergunta que não tem resposta. Um dia vai ter, e nesse dia eu vou ficar muito feliz de ter descoberto. E vai chegar esse dia, mas eu não sei. Eu comecei acessando o Facebook dos meus pais e fui deixando de seguir as pessoas. Muita gente já falou isso. Uma pessoa no chat falou uma vez que começou a, tipo, deixar de seguir aos poucos as páginas reacionárias e seguir Meteoro, seguir o Henri Bugalho, seguir a galera mais de uma esquerda não tão radical, né? E aí o algoritmo foi começando a mostrar umas coisas, assim, mais que tinha algum contraponto e a pessoa começou a assistir, sabe? Porque se for eu logo de cara, a pessoa vai rejeitar, não vai nem escutar, sabe? Vai ver as foice e martelo, vai ver o Lenin aqui, não vai escutar. Mas não dá pra gente querer ter todos os públicos-alvo, né, gente? Eu tenho a tática de deixar o meu viés explícito. Mas vamos lá. Enfim, eu tava respondendo o chat. Vamos ler uma outra notícia aqui importante, né? Gente, nós estamos com o censo muito atrasado. Muito. Quando eu falei a respeito de pessoas que são migrantes da região Nordeste em São Paulo, eu usei o censo de 2010. Então, só recapitulando, o censo em 2020 foi adiado por conta da pandemia, o que é compreensível. Em 2021, não foi por conta da pandemia. Em 2021, foi corte. Cortaram 96% do orçamento de pessoal. E foi muito irônico que o STF deu um decreto de que o censo tinha que ser executado em até 48 horas. Sabe, um negócio super justo positivista, super idealista, sabe?
Tipo, tá escrito aqui que vocês têm que fazer. Ué, fazer com que dinheiro? E aí, em 2022, muita gente aí no chat falou que participou do censo e é o censo mais caótico que eu já vi registrado, assim. O desmonte tá bizarro, é sobre isso que a gente vai falar agora. Os desafios do IBGE vão além da necessidade de superar os atrasos para concluir o censo demográfico. Desculpa, não li o título, né? Perda de servidores e transição tecnológica desafiam o IBGE. Leonardo Vieselli na Folha. Restrições orçamentárias, queda no número de funcionários efetivos e dificuldade para a recomposição do quadro fazem parte dessa lista, aponta o AS-IBGE, que representa os trabalhadores do órgão de pesquisa. Segundo a entidade sindical, o IBGE tinha 4.009 servidores efetivos em dezembro de 2022. O número é 42,5% menor do que tinha registrado igual no mês de 2010, ano da última edição. Do total de efetivos, em torno de 24% podem se aposentar a qualquer momento. Diante desse cenário, o sindicato defende a reposição do quadro de trabalhadores por meio de concurso. Abre aspas. Muitos servidores estão esperando o censo terminar para se aposentar, porque esse é um momento importante. Assim como ocorre durante o censo, que costuma ser feito a cada 10 anos, o Instituto precisa de trabalhadores temporários para realizar as outras pesquisas. A AS-IBGE afirma que há cerca de 5.000 temporários em atuação hoje, excluindo os contratados especialmente para a operação do censo. Mais de 50% da força de trabalho é formada por temporários. É algo ruim porque eles ficam no máximo 3 anos. Em nota, o IBGE afirma que houve pedidos de concurso público para a recomposição dos quadros permanentes já no final do ano passado. A direção interina do Instituto também diz ser sensível a todas essas questões. No entanto, deliberações de médio e longo prazo sobre isso só poderão ser tratadas entre o atual governo e a futura direção do IBGE, que deve ser definida em breve. O economista Eduardo Rios Neto foi exonerado do cargo de presidente do IBGE no início de janeiro, após a posse de Janjo Faizueli, do PT, nosso presidente. Rios Neto está sendo substituído de maneira interina por Simar Azeredo, diretor de pesquisas do Instituto. No governo Lula, o IBGE está sob guarda-chuva do Ministério do Planejamento, comandado por Simone Tebet. Na gestão de Jair Bolsonaro, o Instituto fazia parte da estrutura do antigo Ministério da Economia liderado por Paulo Guedes. Tebet ainda não anunciou o nome que ficará à frente do IBGE. Uma das possibilidades é a permanência de Azeredo no cargo interino até a conclusão do censo. Ou seja, o censo levou um impacto na gestão Bolsonaro e o IBGE, no geral, levou um impacto na gestão Bolsonaro que vai demorar um tempão para ele se recuperar. Peraí que eu tô procurando uma coisa aqui. Durante o mandato de Bolsonaro, o Instituto foi alvo de ataques dentro do próprio governo. Em julho de 2021, Guedes disse que o IBGE estava na idade da pedra lascada. Cara, essa frase do Guedes, eu lembro disso. Essa frase do Guedes de que o IBGE tá na idade da pedra lascada é muito uma coisa do tipo, o presidente da República falando e o governo não faz nada, sabe? O cara é membro do ministério que estava sob gestão do IBGE, do censo, e fala assim, porra, ninguém faz nada. Esse governo não faz nada. Alguém precisa fazer alguma coisa, né? O Biden meteu uma dessas, não foi? Não foi o Biden que falou assim, porra, o governo deveria fazer alguma coisa a respeito disso? O cara é o presidente, tá ligado? Eu quero me drogar. E eu não sei se isso é... Se alguém for do IBGE me fala. Querem privatizar o IBGE, só se for, né? Eu recebi um negócio do censo por correio. E você recebe por correio, não sei se vocês já viram, né? E tá escrito um negócio do tipo, a gente tentou te contactar, você não respondeu, então você precisa responder por internet, porque senão você vai ter essa e essa e essa restrição. Gente, não apareceu ninguém em casa. A primeira coisa que chegou na minha casa foi a carta. O que me faz pensar que as pessoas estão fazendo isso por falta de pessoal. É só uma hipótese, sabe? Mas eu fiquei tipo, porra, chegou a carta,
Eu não vi ninguém aqui. Eu trabalho em casa, então a chance de eu estar fora é remota, sabe? E eu recebi por WhatsApp, caralho. Então eu tava com a impressão de que isso era pra cortar custo. Tipo, eles mandaram as cartas pra ficar mais barato. Porque aí não toma o tempo das pessoas, né? Minha tia recusou fazer, quase tomou multa. É, porque no IBGE vão fazer o censo pra colocar os seus dados na antena HARP, né? O parágrafo seguinte é o que eu falei. A declaração gerou críticas ao ministro na época, já que caberia ao governo a tarefa de modernizar. Novamente, é o governo falando e o governo não faz nada, né? Enfim. No início desse mês, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que o IBGE é um patrimônio do Brasil, criticou o tratamento dado ao órgão no governo Bolsonaro. Tebet se reuniu em Brasília com a atual diretoria e os 27 superintendentes regionais no Instituto e defendeu a realização do censo. Gente, pelo amor de Deus. Não existe a mais remota possibilidade da Simone Tebet ser uma alternativa em 2026. Essa perspectiva me assusta muito. Porque a Tebet não é nossa aliada. Não é. A Tebet só está no ministério por conta do bom e velho presidencialismo de coalizão. Mas puta merda. Não vão achando que esse discurso de mulher vota em mulher é feminismo. Porque nunca se esqueçam que, no caso da Tebet, mulher vota em mulher, exceto se essa mulher for indígena, trabalhadora e a Dilma Rousseff, né? Que fora isso, mulher vota em mulher. A Tebet é filha de político de carreira. Ela foi vice de um cara envolvido em tudo que é falcatrua lá em Mato Grosso do Sul. E ela é filha de latifundiários e de família de latifundiários. E é uma das senadoras que mais vota contra a demarcação de terra indígena. Tebet, Zema e Gentili em 2026. Vai ser uma delícia, sabe? Nossa, e aí falaram do Tarcísio ainda. Gente, o futuro tá foda, viu? Tá foda. As eleições de 2026 estão foda. 2026 é revolução ou nada. Vai ser o Alckmin, sabe? Vai ser a Michelle Bolsonaro. Eu acho que a Michelle não aceita, não, tá? E aí, vamos lá. Vou passar pra próxima notícia aqui. Deixa eu ver se tá certinho a tela. Agui. Vamos lá, Brasil de fato. Internet de Elon Musk é vendida a garimpeiros na terra Yanomami por compradores de ouro ilegal. E você fala o tempo todo sobre os Yanomami. Por que você não fala um pouco sobre outras coisas? Não, eu vou falar sobre os Yanomami todos os dias. Tá? Porque eu não vou naturalizar um genocídio, gente. Eu me recuso a fazer isso, tá? Há muita naturalização de morte, de fome, de sofrimento e de genocídio já nos países capitalistas, como é o caso do Brasil. Eu não vou ignorar o caso dos Yanomami. E enquanto tiver coisa pra falar, eu vou estar falando todos os dias, tá? Caso vocês não tenham visto, eu fiz um vídeo bastante longo sobre o histórico da demarcação da terra Yanomami e um pouco da cosmovisão Yanomami. Então, recomendo vocês assistirem porque eu só fiz porque eu não vi coisa parecida em outros lugares. Não quer dizer que não exista.
Mas eu não vi coisa parecida em outros lugares, em outras pessoas que tinham plataformas de esquerda. Murilo Pajola, no Brasil de Fato. Segundo especialistas, a internet de alta velocidade foi vital para que o garimpo ganhasse escala no atual território. Olha como é que fica a Terra. A internet da Starlink do bilionário Elon Musk é comercializada em grupos virtuais de garimpeiros que atuam ilegalmente na terra indígena Yanomami. O serviço é fornecido via satélite e oferece uma das velocidades de conexões mais altas do Brasil, mesmo em áreas remotas distantes de grandes centros. Em grupo de Zap Zap, que reúne garimpeiros em Roraima, a antena da Starlink, braço da SpaceX de Musk, é revendida por até 9,5 mil reais, quase 4 vezes o preço cobrado no site da empresa. Também inflacionada, a mensalidade oferecida aos mineradores chega a 2,5 mil, 10 vezes mais do que o valor do plano básico da companhia. Gente, lembram de quando o Elon Musk veio pro Brasil ser mamado pelos bolsonaristas? Mamado, tá? Quem que falou que amava ele, que todo mundo tava muito lisonjeado, não sei o quê? Acho que foi o Eduardo Bolsonaro, né? Vou pedir pro meu editor procurar o vídeo eu acho que era o Eduardo Bolsonaro, tipo, bajulando o Elon Musk pra caramba. Foi ele, gente, me corrijam se eu estiver errado. Foi o Fábio Faria, desculpa. Foi o da comunicação, obrigado. O que o Elon Musk veio fazer aqui no Brasil? Lobby. Ele veio fazer lobby para ter permissão da Anatel, para poder ter as antenas da Starlink operando aqui. Para ter a Starlink operando aqui. Ele veio fazer lobby. Isso, sabe? Simples, direto e reto. No Brasil não há mecanismos de fiscalização do uso da internet para atividades ilegais na Amazônia, mas revendeu o serviço fere as regras da empresa de Elon Musk. Olha que legal. Ah, os caras estão usando a internet para organizar garimpo ilegal na Terra? Não. A Sleep. Ah, não, mas tá revendendo antena, cara. Não. Aí, meu amigo, aí você passou do meu limite. Até Elon Musk tem regra. Os termos de uso da Starlink deixam claro, você não pode revender, blá blá blá, foda-se, isso aqui não é importante. Os mesmos perfis de WhatsApp que revendem a internet da Starlink anunciam a compra de ouro e caceteritas extraídos ilegalmente da terra indígena Yanomami. Eles fazem parte, portanto, da cadeia ilegal de comercialização de minérios, que sem fiscalização adequada movimenta cifras bilionárias no país. A Starlink chegou primeiro a garimpeiros. Starlink de Musk não é a única internet revendida em grupos virtuais de garimpeiros. A reportagem também localizou anúncios da Viasat, companhia norte-americana que fornece equipamento e serviço para comunicação militar e comercial nos Estados Unidos. No Brasil, a Viasat provê internet para áreas rurais com autorização da Anatel. Líderes indígenas e especialistas já afirmaram ao Brasil de Fato que a internet foi vital para que o garimpo ganhasse a escala no atual território Yanomami. A conexão ajudou a aumentar a produtividade da atividade em comparação com o modelo de mineração ilegal que ocorria no território há 30 anos. Inclusive, quando tem fiscalização, a primeira pessoa a cair na fiscalização avisa por internet para os outros fogem. Isso faz ficar mais difícil ainda quebrar o ciclo do garimpo. Governo Bolsonaro, isso aqui que eu tava falando no começo. O governo Bolsonaro interferiu na Anatel para favorecer a Starlink. A chegada da Starlink no Brasil foi marcada por irregularidades. Em 2022, o Brasil de Fato revelou que o governo Jair Bolsonaro interferiu na Agência Nacional de Telecomunicação Anatel pela autorização da operação em território brasileiro dos satélites da Starlink. Quando esteve no Brasil para anunciar o início da operação da Starlink no país, Elon Musk afirmou que pretendia fornecer a internet para 19 mil escolas em áreas remotas. Nossa, é muita benevolência, cara. Nossa, o Elon Musk ele só pensa nas pobres crianças em zonas rurais que não têm acesso à internet, meu Deus. É um cara, realmente é um homem de ferro. Em setembro do ano passado, 3 meses após o anúncio, o serviço havia chegado a apenas 3 escolas limpo da região metropolitana de Manaus. Desde então, não houve anúncio da expansão do projeto educacional, porque será mistério. O Brasil, de fato, perguntou aos Ministérios da Educação e das Comunicações se a iniciativa continua em andamento, mas não houve resposta. Na época da implementação no país, o modelo comercial da Starlink desrespeitava as normas da Anatel e do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não informava aos clientes o endereço ou a razão social da empresa, o que fere as regras da Anatel. A informação foi publicada em setembro pela Folha. Até o momento não há registros de processos contra a Starlink. Novamente, o Elon Musk estava aqui não só inaugurando e falando de escola, mas ele estava fazendo lobby, tá?
E sendo mamado pelo Fábio Faria. 3 limpo. Na região metropolitana de Manaus, inclusive, né? De Manaus. Mas não, Elon Musk é muito crânio, meu. O cara é muito crânio. O cara é um crânio. Bilionário adora falar de educação. Isso é muito verdade. Ele falou: minha esposa veio aqui só pra te ver. Verdade, verdade. Minha esposa veio aqui só pra te ver. Gado demais, né? Gado de bilionário demais, mano. Imagina ser fã de bilionário. Pleno 2023. E aí, gente, eu vou usar a próxima notícia como fio condutor pro material que eu preparei pra vocês hoje, tá? Estados Unidos monitoram ligação entre PCC e garimpo ilegal na Amazônia, Deutsche Welle. Após reunião com autoridades brasileiras, funcionários do Tesouro Americano afirmaram ter recebido informações alarmantes de que a mineração ilegal do ouro pode gerar recursos para outras atividades ilícitas do PCC. O governo dos Estados Unidos está preocupado, né? Com ligações entre o primeiro comando da capital, maior quadrilha de narcotráfico do Brasil, e o garimpo ilegal na Amazônia, afirmou uma autoridade do Tesouro Americano nesta quarta-feira. Após reuniões com autoridades de segurança brasileiras e representantes da sociedade civil, Brian Nelson, subsecretário para o Terrorismo e Inteligência Financeira do Tesouro Americano, afirmou ter se inteirado de informações alarmantes sobre ligações entre o PCC e os garimpos de ouro na Amazônia. Em dezembro do ano passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, impôs sanções financeiras ao PCC, que nasceu em prisões de São Paulo no início dos anos 90. Considerado agora a mais poderosa organização criminosa do Brasil, o PCC está entre as quadrilhas que traficam cocaína para a Europa. Gente, por que eu tô trazendo isso aqui? Né? Eu vou ler tudo, porque é curtinho. Estamos focando na mineração ilegal de ouro, porque ela pode tanto gerar recursos para outras atividades ilícitas, considerando o valor do ouro, quanto oferecer um meio para lavar os recursos ilícitos do narcotráfico. Nelson afirmou também que também discutiu uma proposta de impor um teto para o preço do petróleo russo, com parte da resposta do Ocidente à invasão da Ucrânia. Isso é outra coisa, né? Por que eu tô trazendo isso aqui? Lembra quando a gente conversou sobre a Cracolândia? Eu falei um pouco sobre o PCC e sobre o domínio do PCC no tráfico do crack e na comercialização do crack. E muitas pessoas perguntaram muitas coisas sobre o PCC, porque tem muita gente que me assiste que não é de São Paulo. Então, para quem é de São Paulo, o PCC é meio uma coisa senso comum, digamos assim. Mas para quem é de fora, talvez nem saiba que uma facção criminosa que cresceu em São Paulo, que agora é a maior do país, que atua em vários estados, que agora tá atuando no garimpo legal e às vezes atua até fora do país, na América Latina. Como que isso surgiu? Como que isso aconteceu? Para algumas pessoas, inclusive, o PCC ainda deve ser coisa de São Paulo e não é mais. Então, vamos falar disso. Eu quero falar para vocês um pouco hoje sobre a origem do PCC, como ele funciona mais ou menos, e algumas coisas sobre, eu não vou dar spoiler, mas algumas coisas sobre a atuação do PCC em São Paulo que são interessantes da gente salientar. Vai ser uma coisa meio longa, então eu vou ir no banheiro antes, tá? Porque eu tomei muita água. E aí a gente já volta pra falar sobre isso, tá? Então, caso vocês não queiram ouvir, também fica a critério de vocês. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre o crime organizado no Brasil. Porque perguntam às vezes, vocês marxistas, como vocês enxergam o crime organizado e o narcotráfico? E eu vou dizer pra vocês que eu não tenho respostas ainda pra isso. Só que eu acho que pra adquirir uma resposta, o primeiro passo é compreender. E hoje a gente vai compreender o PCC, tá? A gente vai entender o que é o PCC, como ele surgiu e como ele atua. Então vamos rapidinho para uma segunda pausa, né? Não vou passar a ad dessa vez, só para eu ir no banheiro antes de começar, porque a gente vai conversar bastante, tá? E agora eu vou para uma sequência de notícias, gente, que essa aqui que eu falei que eu perdi o timing. Desculpa. Essa aqui eu perdi o timing porque envolve as chuvas da semana passada. Mas eu vou falar mesmo assim, porque isso aqui é importante por uma questão ampla e política, tá? E não só por questão da tragédia humanitária que foi.
Então deixa eu trocar a câmera aqui. Vou recapitular para todo mundo que não viu, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo. Mas nós temos aqui os eventos da semana passada. Litoral de São Paulo teve o maior volume de chuva já registrado no país. 40 pessoas estão desaparecidas. Esses números podem ter mudado das pessoas desaparecidas, desalojadas e mortas, mas isso aqui continua sendo verdade. O maior volume de chuva já registrado na história do país foi na semana passada no litoral de São Paulo. Significa que é o maior que já aconteceu? Não, é o maior já registrado. Mas mesmo assim, ser o maior já registrado é muito sintomático. E a gente vai falar sobre isso já já. Então nós temos, entre sábado e domingo, 18 e 19, no litoral norte, o litoral norte registrou 682 milímetros de chuva, marca jamais alcançada na história do país. Em 2022, Petrópolis, no Rio de Janeiro, choveu 530 milímetros em 24 horas. Antes, o maior índice havia sido registrado em Florianópolis, em 91, com acúmulo de 400 milímetros. Então, é isso aqui que aconteceu. E o litoral ficou desse jeito aqui. Muito deslizamento, muita casa desabando, gente soterrada, lama entrando por todos os lados, água subindo dentro da casa das pessoas. Terrível, sabe? Terrível. Uma situação muito difícil. Aí, primeira coisa que eu quero trazer aqui. Costuma-se chamar isso de desastre natural. Isso aqui é um desastre social. Por duas razões. A primeira é essa aqui. Chuva recorde. Temporais como que assolou São Paulo. Desculpa, vou ler de novo. Temporais como que assolou o litoral paulista são cada vez mais frequentes. Especialistas ouvidos pelo Brasil de Fato afirmam que é preciso planejamento e ações articuladas contra novas tragédias. Por que frequentes? Vamos lá. Na Lacerda, no Brasil de Fato. O temporal de proporções catastróficas que atingiu o litoral de São Paulo no fim de semana causou prejuízos incalculáveis para as famílias e cidades afetadas. Pelo menos 46 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. Foi a maior chuva já medida no Brasil. Embora o evento climático represente um recorde, ele não foi necessariamente o mais forte já ocorrido. Foi o que eu falei, né? Em artigo publicado pela Metsul, o meteorologista Luiz Fernando Nachtigal fez um relato histórico sobre o tema. Ele explica que os volumes de água que atingem o litoral paulista são raros em todo o planeta e normalmente estão ligados a passagens de ciclones, o que não aconteceu. É muito possível que no passado já havia acúmulo de chuva maior, mas a gente não registrou. Cerca de um ano antes do evento do último fim de semana, cidade de Petrópolis, tudo bem? A gente já falou sobre isso? Tá repetindo algumas coisas aqui. De fato, é algo que está acontecendo mais frequentemente, afirma o climatologista e meteorologista José Marengo, coordenador geral de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. É importante chegar a soluções para evitar os desastres. Essa ameaça está aumentando em todo o mundo como consequência do aquecimento global. O risco climático está aumentando no presente e no futuro, com as mudanças climáticas, pode ser maior. Precisamos estar preparados. Se não podemos evitar esses eventos extremos, pelo menos podemos preparar a população para ficar ciente. Então é isso, gente. Isso aqui é consequência das mudanças climáticas. Número 1. Número 2, vamos lá. Por que é uma tragédia social? Tragédia no litoral. Sem condições de moradia segura, mais pobres sobem para o morro enquanto condomínios ficam ociosos até alta temporada. A maioria das vítimas vive em zonas de risco de deslizamento por falta de condição para bancar uma moradia em área segura. No G1 aqui. Tragédia no litoral norte de São Paulo, causada por uma chuva recorde, deixou ao menos 46 mortos e mais de 2.500 pessoas desabrigadas ou desalojadas, expondo um profundo traço de desigualdade na região. A maioria das vítimas vive em zonas de risco de deslizamento por falta de condição para bancar uma moradia em áreas seguras, geralmente destinadas aos condomínios de luxo na região. Olha o deslizamento aqui. Muitas vezes existe uma casa onde o cara quer
Muitas vezes existe uma casa onde o cara quer ir embora, aí ele veio de uma casa que... Tá, agora eu entendi a frase. Muitas vezes existe uma casa onde o cara quer sair, que ele quer ir embora. Aí ele veio de uma casa que antigamente era 50 mil reais. Se você não chegar com 200 mil, 500 mil, 1 milhão, você não compra. Ou seja, nós não temos condições. Detalha Moisés Teixeira Bispo, líder da Central Única das Favelas em São Sebastião. O que as pessoas fazem? Sobem pro morro. Quanto mais pra cima, mais barato. Em entrevista a Natuzaneri, o professor do Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Anderson Kazuo Nakano, defende que sejam implantadas novas maneiras de se regulamentar os condomínios de alto padrão. Abre aspas. É preciso pensar em formas de aproveitar essas áreas próximas aos condomínios, distantes dessas áreas de impacto da Serra do Mar, para acomodar essa população que chegou lá para ajudar a construir esses condomínios e está lá para trabalhar como empregada doméstica, jardineiro, porteiro e segurança motorista. Senhor Kazuo Nakano, muito comunista da sua parte, falar: a gente precisa que essa população tenha melhor moradia porque é ela que ajudou a construir o próprio condomínio de luxo. Muito de comunista da sua parte, tá, professor Nakano? Tamo junto, sabe? Então quer dizer que a pessoa que construiu a mansão mora num lugar bosta e pode morrer num soterramento e ela não pode usufruir da mansão que fica ociosa o ano inteiro, exceto em alta temporada? Nakano explica ainda que não faltam recursos para que a prefeitura acomode as demandas habitacionais do trabalhador de baixa renda junto às áreas de condomínios. Corta pro meu vídeo sobre especulação imobiliária, hein? E sobre o problema de falta de moradia, que não é um problema, é um projeto. Em 2021, 4 das 6 cidades em estado de calamidade, incluindo São Sebastião, a mais afetada, receberam 548 milhões em distribuições de royalties do petróleo. Não é falta de recurso. Além de receber as transferências intergovernamentais, precisa ter um compromisso mais claro com o planejamento urbano habitacional. Não é falta de compromisso, é porque esse tipo de planejamento entra em choque com a especulação imobiliária. Mais sobre isso, vamos falar de um caso específico aqui, que foi talvez o mais trágico. Inspeção do Ministério Público identificou risco no deslizamento na Vila Sarri em 2020 e apontou o crescimento da ocupação irregular no local. Vila Sarri concentra a maior parte das mortes no litoral norte. Gente, adivinha qual que é o perfil das pessoas que moram na Vila Sarri? É o velho da van? É o Abílio Diniz? É a Luísa Trajano? Não é. Vamos lá. Uma inspeção do Ministério Público Estadual feita em novembro de 2020 identificou obras em áreas com risco de deslizamento na Vila Sarri, em São Sebastião, local onde famílias morreram soterradas no último fim de semana. Balanço da Defesa Civil aponta 48 mortes, 47 em São Sebastião e 1 em Ubatuba, após as chuvas no litoral norte. É na Vila Sarri que são a maior parte das vítimas, ao menos 34, segundo a Defesa Civil, ainda desaparecidos. Aqui, ó. Na visita à Vila Sarri, os técnicos constataram, por exemplo, uma casa invadindo a encosta da Serra do Mar e degradando a mata, desestabilizando o terreno, criando condição de risco de deslizamento. Pedaços de terra despejados sobre a mata para a formação de lotes. Com a retirada dos blocos rochosos, o terreno fica mais suscetível à movimentação. Movimento em solo em razão de desmatamento. Colocação de sacas com terra e areia para conter a erosão e princípio de escorregamento. Placa de vende-se em terreno da Serra do Mar, em área coberta por mata, o que aponta a comercialização de terrenos no local em uma área restrita. Ou seja, já tinha aviso disso aqui, ó, há muito tempo. Muito tempo. Então, a questão é, não dá pra falar que isso é um acidente. Não é acidente. E não é natural. Mas aí eu concordo com o Jair Bolsonaro. Pô, faltou planejamento por quem construiu. Lembra quando ele falou isso? Lembra quando ele falou, faltou visão de planejamento e visão de futuro por parte de quem construiu. Sabe por que a pessoa construiu lá? Porque ela é pobre. Ela não gosta de viver em lugar que tem risco de deslizamento. Ela é pobre. Tá? Pobre. A pessoa é pobre. Você acha que ela gosta de subir o morro? Agora na puta que pariu. Aí, mais coisas provando que isso aqui não é um acidente. Governo de São Paulo e Prefeitura de São Sebastião souberam do risco de tragédia 2 dias antes. O órgão alertou que a Vila do Sarri, onde morreram 30 pessoas, seria um dos principais alvos. Não só falaram, vai ter desastre, como falaram, vai ter desastre aqui.
Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados com 2 dias de antecedência sobre o risco de uma tragédia no município, em razão do alto volume de chuva. O alerta foi dado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O órgão federal confirmou e avisou os governos estadual e municipal com especial atenção à região da Vila do Sarri, que é Vila Sarri, tá escrito errado, onde 30 pessoas morreram em decorrência do temporal que desabou no sábado e no domingo. Isso aqui já deve ser número antigo de mortes, porque faz tempo já, né? Oswaldo Moraes, em entrevista ao G1, foi quem confirmou que os governos receberam alerta. Nós conseguimos fazer a previsão com 48 horas de antecedência, inclusive dando a localização do desastre. Ou seja, negligência. Aqui, mais informações. Só pra fechar esse tópico. Vila Sarri. Imagens mostram como se formou a região mais afetada pelas chuvas. Ocupação irregular tinha mais de 600 imóveis e foi iniciada em 87, em área de preservação ambiental. O Instituto Geológico produziu um relatório em 96, no qual classificou a vila como zona de alto risco de deslizamento, o que era conhecimento da prefeitura. Aqui, ó. A comunidade é formada principalmente por pessoas de baixa renda. A maioria dos moradores trabalha em condomínios, em casas de alto padrão e em hotéis da região. Ou seja, é a famosa segregação, né? Na zona segura, nós temos as casas de veraneio, as casas de praia, as mansões e tal que os ricos usam. Quem que constrói e quem que trabalha nessas casas? Pessoas que moram em zona de risco. Simples de entender. Não havia equipamento público como escola, creche, posto de saúde, área de recreação e posto policial. Isso aqui é antigo. E aí vamos para o panorama mais amplo, né? Governo Bolsonaro desidratou investimentos para a prevenção de desastres. Verba para evitar tragédias como a ocorrida no litoral de São Paulo despencou em mais de 3 bilhões em 2014 para 1,1 bilhões em 2021, Nara Lacerda no Brasil de Fato. Os anos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro representaram a queda expressiva do financiamento de ações para prevenção e resposta de desastres naturais. Na gestão do direitista, o Brasil teve as menores previsões orçamentárias para a área desde 2010. Dados da iniciativa Contas Abertas mostram que, entre 2013 e 2014, os valores destinados a ações dessa natureza ultrapassaram 3 bi. Nos 3 anos seguintes, esse montante caiu, mas seguiu em patamares próximos aos 2 bilhões. Em 2018, o último ano de Michel Temer, tá escrito errado, com 2 M's, né? Ocupou o Palácio do Planalto após o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, a verba baixou para 1,6 bi. O bolsonarismo seguiu a cartilha e desidratou ainda mais. Não só isso, deixa eu ver se eles falam aqui. Isso aqui, ó. O descaso também se reflete nos valores gerais destinados ano a ano para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para a Defesa Civil. No projeto de lei orçamentária que deixou para 2023, o investimento para a redução de desastres teve um corte de 95%. Também havia previsão de enxugamento de 94% nos valores destinados à execução dos projetos e obras de contenção de encostas em áreas urbanas. Ou seja, isso aqui o Lula já reverteu, tá? Mas a previsão era tipo... mano, toma 10 reais... Desidratou é foda, Toma 10 reais aí pra prevenir chuva. E tem uma outra coisa. O Bolsonaro também desmontou o INME, que é um Instituto de Meteorologia, que monitora esse tipo de coisa. Ou seja, Midas invertido. Tudo que ele toca vira bosta. E aí, gente, a gente se deparou com uma coisa aqui. Eu vou ler em off porque eu já vou mostrar outras coisas, né? No meio desse turbilhão todo, a gente viu isso. Parceria de Lula e Tarcísio apoia... Nossa, eu tô lendo mal porque, sei lá. Parceria de Lula e Tarcísio após chuvas vira contraponto a Bolsonaro e incomoda aliados do ex-presidente. Gente... Vocês viram o vídeo do Lula falando eu não me incomodo com o partido de fulano, o partido do Tarcísio, a gente tá junto por causa do não sei o que lá. E aí o Tarcísio se aliou com o Lula porque tinha acontecido uma calamidade e o bolsonarismo tá puto porque ele encostou no Lula, chegou tipo a 1 metro do Lula, né?
A união de forças entre o governo Lula e o governo Tarcísio nas ações de recuperação do litoral norte do final de semana foi exaltada por ambos, mas em um sinal de aproximação entre os opositores políticos, que tornou um contraponto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A atuação conjunta foi especialmente ressaltada por Lula no seu discurso, etc, né? Aliados do Lula passaram a relembrar a situação semelhante em 21, quando o então presidente Bolsonaro disse que esperava não ter que retornar antes da viagem a Santa Catarina e manteve a sua rotina de passeios de jet ski mesmo enquanto a Bahia estava debaixo d'água. Essa parceria que estamos fazendo é uma fotografia boa para o nosso país, etc, etc, né? Tá, a galera emocionada e os ideólogos, assim, né, da burguesia já estão assim, não, porque o Tarcísio é um homem de política, uma pessoa ponderada, de que dá para dialogar, etc, né? Inclusive, nós temos aqui na Folha de São Paulo uma outra notícia. Tarcísio abraça no governo de São Paulo temas demonizados pelo bolsonarismo. Arthur Rodrigues na Folha. Gente, o que é isso aqui? O que é isso? O que é esse artigo aqui da Folha? Isso aqui é uma tentativa de sanear a figura do Tarcísio, tá? O bolsonarismo tá se descolando do Bolsonaro, tá começando a virar um fenômeno de massas que é muito voltado pro seu núcleo duro, está sendo muito associado aos atentados de 8 de janeiro, e agora a mídia está saneando a figura do Tarcísio para ele se tornar o peão da vez, tá? Você tá mostrando o Brasil de fato. Eu sei, amores do meu coração. Tem notícia que eu não posso mostrar, porque são notícias pagas, e se eu mostrar, eu posso tomar ban da Twitch, tá? Então, se é da Folha, se é do Estadão, se é do G1, se é do G1 não, se é da Globo, eu não posso mostrar. Então entendam, por favor, eu não estou deixando de mostrar por acidente, não adianta ficar gritando tela no meu chat, tá? Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo, apostando no eleitorado conservador e como um dos herdeiros políticos do bolsonarismo. Seu primeiro mês, porém, ele gerou surpresa ao abraçar temas demonizados pelo ex-presidente e seus seguidores radicais em um cardápio que inclui agenda verde e busca de interlocução com indígenas. Gente, o Tarcísio, ele não é diferente do Bolsonaro, ele só é mais inteligente. O período também inclui encontros amistosos com Lula, encontro com Al Gore. Meu Deus, nossa, o cara é praticamente o agente do globalismo, né? Aí o bagulho da Jamba aqui, a sanção da lei que prevê a distribuição da cannabis medicinal. Tô tentando achar umas outras coisas aqui. Tem destoado do Bolsonaro no discurso anticientífico, busca de investimento para o Estado, Tarcísio defendeu uma agenda verde em Davos, etc. Novamente, isso aqui tá tentando sanear a figura do Tarcísio, tá? Então tá falando sobre, tá vendo? Esse cara aqui, ele foi eleito na esteira do bolsonarismo, mas não, ele é muito mais, ó, dá pra dialogar com ele é aqui, ó, confiem nele, vocês não estão deixando o homem trabalhar, enfim. O que eu quero fazer agora? Eu quero lembrar todo mundo quem é o Tarcísio de Freitas, tá? Então, uma das coisas que foi o meu fio condutor para fazer a live sobre a Cracolândia. Plano de Tarcísio e Nunes para Cracolândia insiste em polícia e internação. Para especialistas, programa Reencontro insiste em ações já reprovadas. A internação forçada é o grande projeto deles, Igor Carvalho. Caso vocês ainda tenham dúvidas sobre isso, assistam minha live sobre a Cracolândia no meu YouTube, porque eu trago estatísticas a respeito disso aqui. A principal política que consegue fazer as pessoas saírem da Cracolândia é empregabilidade. Eu não vou ler tudo porque isso aqui a gente já falou. Vou passar pra próxima. Isso aqui é só pra lembrar, tá? Isso aqui era uma outra coisa. Tava aqui no meio. Não, tá certo, tá certo. Desculpa. Isso aqui é a secretária da mulher do Tarcísio, tá? Vamos lá. Desculpa, me confundi um pouquinho. Feminismo mata e é a sucursal do inferno. Diz em postagem a futura secretária da mulher no governo Tarcísio, que não é mais futura, agora é, né? Com posts e aspas, todos voltados para a família e contra o aborto, Sonaira tem sido vista como a Damares Alves Paulista. A futura secretária é vereadora pelo Republicanos na cidade de São Paulo e recebeu apoio de Biruliro nas eleições.
O feminismo é o grande genocida do nosso tempo. Essa ideologia imunda mata mais que guerra e doença. Só uma pessoa cega pra verdade não enxerga isso. Eu quero me drogar. O feminismo desconstrói a moral cristã, com o intuito de destruir a sociedade ocidental. É o grande objeto dos globalistas, esvaziar o ideal cristão e ocupá-lo com as ideias da nova... Caralho, a mulher é chapéu de alumínio 1000 grau, velho. Nossa, a mulher, ela tá total X-Files, velho. Mas, eu não tô lendo tudo porque tem muita coisa, tá? Capitão Derrite, indicado pra segurança em São Paulo, já afirmou que o policial bom tem que ter pelo menos 3 homicídios no currículo. Popular nas redes sociais e com mais de 2,8 milhões de seguidores no Facebook, o deputado federal reeleito pelo PL se tornou conhecido por defender pautas conservadoras e a morte de suspeitos em confronto com a polícia. Futuro secretário chegou a ser condenado a pagar 20 mil de indenização por dano moral à família de um homem morto pela PM. Guilherme Muraro Derrite, de 38 anos, deputado federal, que foi confirmado pelo governador Tarcísio de Freitas como novo secretário da Segurança em São Paulo, a partir de 2023 já defendeu que é vergonhoso para um policial não ter ao menos 3 ocorrências por homicídio no currículo. Os tenentes, principalmente os oficiais, que nos últimos 5 anos se envolveram em 3 ocorrências ou mais, que tenham o resultado... Nossa, é difícil. Ele fala de um jeito difícil, desculpa. Vou ler de novo do começo, porque me confundi. Os tenentes, principalmente oficiais, que nos últimos 5 anos se envolveram em 3 ocorrências ou mais que tenham o resultado evento morte do criminoso. Nossa, que tenha o resultado evento morte do criminoso, estão sendo movimentados. Eu sou alfabetizado, gente. Aqui o texto tá estranho. E o Telhada se encaixa nessa lista. Outro crápula, né? Até eu que tô fora da rua há 2 anos me encaixo, porque o camarada trabalha 5 anos na rua e não ter 3 ocorrências em caso de que suspeitos morreram a tiros disparados pelo policial, na minha opinião, é vergonhoso, né? Ou seja, o cara fala assim, se é policial e não matou, você devia ter vergonha. Tá em milico, desculpa, tá em milico. Mas, vocês acham que acabou? Acabou nada. Tarcísio veta projeto de lei que previa ampliar a distribuição de absorvente no estado de São Paulo. A proposta foi aprovada pela Lesp em dezembro de 2022 e tinha como objetivo garantir a distribuição gratuita de absorventes em escolas, no sistema prisional e para pessoas em situação de vulnerabilidade, além de criar diretrizes para a política pública menstruação sem tabu. O governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vetou totalmente o projeto de lei que previa a distribuição gratuita de absorventes em escolas, sistema prisional e pessoas em situação de rua e extrema pobreza. É esse o tweet. Tarcísio confirma que pretende privatizar a Sabesp e aumentar seu salário e de secretários. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, dia 2, que pretende de fato privatizar a Sabesp. A confirmação veio após a primeira reunião com seu secretariado. O republicano ainda disse que irá sancionar a lei que autoriza o aumento de 50% de 50% de salário dele mesmo, além dos vencimentos dos secretários do Estado. É esse o outro tweet. E é isso. Por que eu tô fazendo isso agora? Chat, todas as vezes que vocês se depararem com alguma notícia tentando sanear a figura do Tarcísio e dizendo que ele é o bolsonarista que se redimiu, que dá pra dialogar, que é um bom governador, blá blá blá, o vídeo tá feito, tá? Todas as fontes do vídeo vão estar aqui, o vídeo tá pronto. Eu quero lembrar de todas as merdas que o Tarcísio já fez até agora. Meu vídeo vai estar lá, tá? Serve pra ser útil pra vocês, pra ninguém cair nessa falácia. Show? Então, tamo junto, gente. Caso vocês não estivessem no começo, eu queria pedir a gentileza pra vocês me seguirem no Spotify, porque agora eu tô colocando minhas lives em forma de áudio. E como o podcast não tem uma divulgação muito orgânica, eu preciso ficar divulgando nas minhas outras redes. Então, exclamação podcast, Spotify, rádio, etc. Vocês podem dar uma olhada. Lê os pics. Obrigado por lembrarem, gente. Eu não quero ser mal educado. Eu fico focado na live e esqueço às vezes.
Vini M, obrigado pelos R$3. Periferia e as prisões têm funções semelhantes. Jogar pobre fora. Exatamente, é máquina de emergente. Anônimo, obrigado pelos R$2. Venceremos, obrigado pelos 5. Quando você vai voltar nas ideias, eles me chamaram e peguei Covid. Então eu tô esperando me recuperar um pouco, ainda que eu ainda tô com dor. Mas assim que eu me recuperar, eu já vou ligar pra eles pra marcar de novo. Anônimo, obrigado pelos R$3. Nicolas Chu, pão, obrigado pelos R$3. Dinheiro do pão. E Anônimo, obrigado pelos R$7. E teve mais cedo um outro anônimo que doou R$2 aqui, sem mensagem. Qual Pix? Exclamação Pix. Então é isso, gente. Amanhã nós teremos Pororoca Flavors, né? Porque o João vai estar dando uma palestra junto com o Humberto. E aí a gente vai pro Load. Load tá fazendo o quê? Não sei o que ele tá fazendo. Mas é, gente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem. E a gente se vê amanhã.